Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente ministrado pela palavra do Senhor. O texto que a gente vai ler hoje está em Tiago, capítulo 2, dos versículos 24 ao 26, que vai nos dizer assim: Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos falar hoje de fé com obra. E um exemplo bastante bom para a gente falar é sobre Raabe. Capítulo 2 de Josué vai nos contar a história de Raabe e a história dos espias de Josué. Jericó já estava para ser tomada, então Josué manda 2 espias para dar uma olhada na terra. E eles vão direto para a casa de Raabe, que eu entendo que era uma hospedaria. Mas eles não passaram desapercebidos, porque eles eram diferentes e alguém foi lá e falou para o rei: olha, tem gente diferente na terra, é o pessoal lá de Israel. O rei manda pessoas ir até a casa de Raabe e perguntar: cadê os homens que entraram aqui? Ela tinha escondido eles e disse assim: ó, eles já foram embora, eles não estão aqui não. E quando os homens vão embora, a Raabe vai ter uma conversa com os espias. Os espias entraram, quando eu li essa passagem, já li várias vezes, você também já deve ter lido várias vezes, né? A gente imagina, nossa, mas por que os espias entraram justamente na casa de Raabe? Que a gente imagina assim, se ela era uma meretriz, aquele lugar era um prostíbulo, né? Uma hospedaria. Mas eu acredito que foi assim uma estratégia. Eu acredito que tinha vários lugares para eles entrarem, mas era ali o lugar onde eles tinham que entrar. Muitas vezes a gente é direcionado por Deus e a gente nem está sabendo que é direcionado por Deus. A gente vai em lugares, a gente toma direções que depois a gente acerta, a gente fala, nossa, eu acertei, né? Mas nós, quando recebemos Jesus, a gente recebe a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós e ele vai nos ajudando a gerenciar o nosso dia a dia, vai nos dando direções. E nesse vídeo eu não quero falar das coisas erradas que você tomou, mas das decisões certas, porque muitas vezes o inimigo fica te acusando, nos acusando de atitudes erradas que nós tomamos, mas para nos fazer esquecer das decisões certas, das vezes que nós entendemos e seguimos a direção do Espírito. Jericó tinha os seus deuses? Claro que tinha os seus deuses. Raabe conhecia os deuses de Jericó? Claro que Raabe conhecia os deuses de Jericó, mas ela tinha ouvido falar, porque quando ela conversa com os espias, ela diz assim, ó, o povo está desmaiado, o povo está sem alento, porque já tem escutado o que o Deus de vocês tem feito por aí. Raabe, ela não foi justificada pelo ato, lembra que a gente está falando de fé com obra, a dobradinha. Raabe não foi justificada pelo ato em si de acolher os espias, mas a maneira como ela fez isso. Ela não fez aleatoriamente, ela não fez por fazer, ela fez porque igual o povo da cidade tinha ouvido o que o Deus de Israel estava fazendo, que o mar Vermelho tinha sido aberto, que eles passaram em seco e etc, etc, etc. Da mesma maneira que o povo de Jericó ouviu, Raabe também ouviu, mas só Raabe creu. E quando ela viu uma oportunidade, aqueles 2 homens, uau, dentro da casa dela, ela falou, não vou perder essa oportunidade. Eu já criei
que o Deus deles é maior do que os deuses que eu conheci. Então agora eu vou fazer alguma coisa por eles. E ela arriscou a vida dela. Ela arriscou a vida dela, porque ela não cria mais no governante da sua cidade, no seu rei. Ela não cria mais nos deuses que ela tinha ouvido falar desde que era criança. Agora ela conheceu um Deus, um Deus que realmente faz. Os espias fizeram o acordo com Raabe. Eu achei interessante isso. Os espias, eles fizeram um acordo com Raabe. Eles falaram assim, olha, quando a gente vai preservar a sua vida e da sua família, mas você tem que estender esse cordão vermelho na janela, que foi a mesma janela pelos quais eles fugiram, e a gente vai saber que aqui ninguém vai morrer dentro dessa casa. Mas eles não foram perguntar para Josué, nem foram consultar a Deus. E nem Raabe também foi consultar ninguém para fazer o acordo com os espias. Maravilhoso isso. Por quê? Porque os espias, eles já sabiam o que era correto fazer, eles já sabiam que aquilo que eles estavam fazendo é legítimo. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós, e mais uma vez eu volto, que recebemos o Espírito Santo de Deus, que já sabemos aquilo que é certo a se fazer, e muitas vezes a gente se passa como bobinho, a gente dá um de bobinho, né, para tomar uma direção certa. Eu costumo entender isso, para mim entender isso, eu costumo me imaginar quando bebê, né, que os meus pais me ensinaram, foram me ensinando a andar, e chegou uma hora que eles soltaram a minha mão e confiaram que eu já conseguia firmar minhas perninhas, eu conseguia andar. E tem muito crente que quer ficar todo o tempo sendo segurado. Tudo que vai fazer tem que orar 200 dias, tem que fazer não sei quantos jejuns. Não estou dizendo que não tem que orar e jejuar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. A gente sabe muitas vezes a atitude que temos que tomar e muitas vezes não tem tempo para ir orar, não tem tempo para jejuar. Nós temos que tomar a atitude, nós temos que ter convicção daquilo que a gente estava fazendo. E Raabe, mesmo servindo ainda os deuses, que agora ela já não acreditava mais, ela sabia que o que ela estava fazendo era o certo. Ela já tinha fé no Deus de Israel e agora ela estava colocando em prática a fé dela. Quando ela escondeu os espias, quando ela arriscou o pescoço dela, arriscou a vida dela para salvá-los. E é hora de nós agirmos com fé, porque a gente, com fé e obras, com obras, porque a gente fala tanto em fé, né? A gente fala tanto em fé com coisas, com benefícios para nós mesmos, mas a gente não age com obras para que outros sejam beneficiados. Raabe foi beneficiada, mas ela beneficiou. Ela se arriscou, ela não conhecia aqueles espias, ela não tinha certeza se eles iam cumprir com a palavra, mas ela teve fé. E ela, segundo a sua fé, ela fez a obra. Há pessoas com desculpas para não servir a Deus. Há crentes com desculpas para não abençoar. Os espias também agiram com fé em relação a Raabe, porque também eles não tinham certeza se ela ia cumprir a palavra. O resultado da fé com obras de Raabe foi que sua casa se tornou uma arca da salvação. Lembra que os espias falaram assim para ela, combinaram: olha, reúne toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs aqui dentro da sua casa, porque toda a cidade vai ser destruída, mas a sua casa, quem estiver dentro da sua casa será preservado. Assim como Noé, o Senhor falou: traz toda a sua família para dentro da arca. Toda a terra será destruída, mas a sua família dentro da arca será preservada. E assim a casa de Raabe, que antes era um lugar de promiscuidade, agora se tornou a arca da salvação. A sua casa, eu não sei como tem sido a sua casa até agora, se tem sido lugar de muita briga, de muita intriga, de traição, de mentiras,
Mas o Senhor quer transformar a sua casa na arca da salvação, no lugar de salvação. Faça como Raabe, abandone os deuses com D maiúsculo, minúsculo, que você tem servido até agora. Abandone a confiança em algum rei. Eu não estou falando de rei, de governante, mas aquilo que tem reinado na sua vida. Quem sabe o seu orgulho, quem sabe a sua soberba, quem sabe alguma pessoa muito importante que você confia muito. Faça como Raabe, coloca sua confiança no Deus de Israel, no Deus Criador dos céus e da terra, para que a sua casa, a sua família também seja preservada como a família de Raabe. A sua casa se torne uma arca da salvação. Mais para frente, depois da destruição de Jericó, Raabe é levada para morar com os israelitas. Ela casa com Salmão e de Raabe vem a descendência de onde que lá na frente nasce Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 5. Que nesse momento que você estiver ouvindo a palavra, além da tua casa se tornar uma arca, quando você abandonar os seus deuses, quando você abandonar a fé em pessoas que não podem fazer nada por você, mas só estão sugando, se aproveitando de você. Assim como Raabe passou a fazer parte do povo de Deus, você também vai fazer parte do povo de Deus. Você também vai fazer parte, vai passar a ser igreja de Cristo. E uma vida eterna te espera. Algo que você nunca imaginou. Algo que talvez você deseja sem nem saber o que está desejando, porque você deseja algo melhor. E essa é a palavra para que você chegue neste lugar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.